Boa tarde, Angola e o mundo. Eu vos saúdo. Na paz do nosso Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos dele, espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tinha como eu não fazer live num dia como hoje, em que Angola está de feriado. Dizem que há 23 anos se calaram as armas morreu Savimbi e os homens do Savimbi entregaram as armas. No dia como hoje, há 23 anos atrás, celebrou-se os famosos acordos de paz. "23 anos passaram e o povo não tem paz, porquanto a verdadeira paz não está no calar das armas, nem tampouco em uma outra coisa que a terra poderia proporcionar para a paz dos humanos. A própria palavra de Deus nos mostra que o ímpio não tem paz. Essa é uma nação de ímpios, uma nação atolada na impiedade, cujo a religião é pecado, a política, os reis desse mundo, todos eles enraizados no pecado, a tradição é pecado, a cultura é pecado, e tudo que esse povo faz, senão transgredindo o mandamento. E por isso, uma nação em pecado é uma nação derrotada. E alguém poderia me perguntar, tem uma nação na terra que não está em pecado? Não, não tem. Todos pecaram e o caminho do santuário, que teria sido descoberto e aberto, outra vez ficou encoberto, e eles fizeram caminhos sinuosos, tortos, escambrosos, e conduziram o povo nos caminhos escambrosos e tortos. Arranjaram atalhos para levar o povo no céu. E assim desceram para baixo, todos enfraquecidos. A paz é um fiasco. Receberam a paz do mundo, mas não se esqueçam que Jesus Cristo disse que Ele tem uma paz para dar, diferente da do mundo. E Ele disse que a sua paz é somente para os céus. Minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, são 23 anos da paz do mundo. 23 anos segundo o mundo e a sua paz. E esse é o terror. É desgraça. Terminou a guerra dos movimentos, mas existe a guerra entre pessoas. Guerra entre as famílias, pai contra mãe, contra filho, ou contra filha, mãe contra mãe, filha, irmão contra irmão, o genro contra o sogro, a sogra contra a nora,
e os inimigos do homem são os seus parentes. Colega contra colega, vizinho contra vizinho. A miséria é muito grande, fome na terra, a bruxaria aumentou, acidentes aumentaram, a prostituição aumentou, o SIDA vai devastando as pessoas, a delinquência assola os povos, desespero, frustrações, desânimos, tudo isso assola a humanidade em geral e em particular a nação angolana. Mas por que os povos não têm paz? Porque eles buscaram a paz errada. Existe uma paz que só a recebe aquele que a busca, e a paz é Jesus Cristo, o príncipe da paz, a paz do mundo, a paz que excede todo entendimento, a paz dos espíritos. A religião que deveria ser o veículo para conduzir o povo até as fontes da paz, fizeram pior. O mais justo entre eles, como disse o Senhor, é pior do que o espinheiro. Então, é um fiasco. E se contentaram, se conformaram com as águas, ou então com as cisternas rotas, e não buscaram as águas tranquilas e refrigerantes da parte do Senhor, não somente que tiram a sede, mas também que vivifica aquele que a bebe. Isto é, o que estava morto voltaria a viver. Mas graças a Deus, nós compreendemos o sentido paz, essa verdade, e buscamos e achamos essa paz. E temos a paz que o mundo não tem. Mas também eu queria dizer que naquele dia que se celebrava os acordos de paz política, foi o dia que começou a guerra espiritual nesse país e no mundo, claro. Naquele dia terminou a guerra política. Naquele dia calaram-se as armas físicas. Mas naquele dia começou uma revolução no mundo. E vocês estavam a dormir. Vocês não sabiam que naquele dia em que vocês estavam a festejar pelos acordos assinados, tinha começado a libertação do mundo através de uma guerra, através de uma revolução e não de uma reforma. 23 anos passaram e a revolução tem continuado e vai continuar, claro. E custe o que custar, pois já teria custado, e sabemos que ainda vai custar, assim como a guerra política e militar entre os dois beligerantes demorou 27 anos, também a guerra espiritual vai demorar 27 anos para libertar não somente o povo angolano, mas de muitos povos da terra. Não se considera uma libertação plena, porque ainda estamos no mundo. O mundo ainda vai continuar até os tempos determinados pelo Criador deste mundo. Mas sim vai haver a libertação espiritual para que as pessoas sejam libertas do pecado e possam viver o amor do homem da cruz, isto é, amando a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para que possam escapar da ira de Deus. Então,
A palavra diz também a vocês: levantai-vos, andai, porque não tereis descanso aqui, por causa da corrupção que destrói grandemente. Ainda estamos debaixo da corrupção, mas aqueles que foram libertos estão livres da corrupção, mas vivendo no meio, debaixo não, no meio da corrupção. O termo certo é esse. Aqueles que foram libertos da corrupção ainda estão no mundo, e o mundo corrupto. Mas Jesus aconselhou a estes libertos do pecado para terem bom ânimo, que eles teriam muitas aflições, mas assim como ele venceu o mundo, também vocês venceriam o mundo. Pois o Senhor prometeu que ele viria outra vez para vir buscar o seu povo. Ele prometeu que levaria o seu povo para a casa do Pai Celestial, aonde tem muitas moradas, aonde ele foi nos preparar o lugar, e prometeu que voltaria e viria congregar o seu povo e iria os introduzir na casa do Pai, aonde tem muitas moradas. Então, e Paulo diz que esse povo vai ser levado, e é um povo zeloso, ou então da verdadeira adoração e também da justiça, ou então de boas obras. E já começou o trabalho de congregar esse povo, pois já começou a limpeza da era, já começou o ajuntar dos trigos nos celeiros, e também já começou o juízo de Deus para queimar a palha com fogo que não iria se apagar, ou então que nunca se apagaria. Por isso, os povos da terra são chamados para se congregarem, são chamados para aceitarem a vocação da salvação, o chamado para poderem escapar da ira de Deus. Para poder escapar, tens que entrar na cidade do refúgio. E essa cidade do refúgio é o reino de Deus. E o reino de Deus se manifestou outra vez entre vocês, onde os homens podem achar Deus, aonde os homens vão encontrar o refúgio, a segurança, a proteção, como disse Jesus. Aquele que entrar e vai sair e vai achar pastagem. Então, nesta casa tem pastagem. A casa já foi edificada com sucesso, graças a Deus, e os povos são convidados para entrarem nessa casa, onde tem refúgio, onde o inimigo não pode entrar, aonde as pessoas são protegidas, aonde a salvação está garantida, desde que eles permaneçam dentro da casa. Sois chamados para trilhar um caminho do céu, um caminho santo, aonde o imundo não pode entrar. E assim os santos são chamados a trilharem este caminho, carregando suas cruzes, individualmente, claro, e indo em direção à cidade santa, a cidade de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que desce dos céus como uma noiva ataviada ao seu noivo. Ouvistes? E a trombeta está a soar. Não é mais uma trombeta mentirosa, não é uma trombeta que está a dar um som sem distinção, incerto. Não, é uma trombeta com um som distinto e certíssimo, que pode ser compreendido e entendido por qualquer um. Uma mensagem clara, sem rodeios. Não estamos a falar em parábolas, nem tampouco estamos a falar em mistérios. E quando falamos em mistérios, nós explicamos os mistérios. Desta vez, está-se a explicar os mistérios a todo mundo. Não foi como no princípio, em que Jesus lhes falava em parábolas, mas aos seus explicava isso em casa. E ele respondeu: eu lhes falo em parábola para que mesmo ouvindo não creiam, porque não vão entender e assim não se salvarão. Mas a vós vos é revelado os mistérios do reino dos céus. Então, desta vez, todos os mistérios, porque é o tempo do fim, estão a ser desvendados a todo mundo. Quem quiser, então, receba a palavra de Deus, sem mistérios, sem enigmas, sem rodeios, sem parábolas, sem nada. E ainda assim, tem muitos
por causa da dureza dos seus corações, por causa do príncipe deste mundo que endureceu os seus corações e cegou seus olhos, ainda continuam a vacilar. Mas nós vamos progredir e prosseguir, porquanto não temos muito tempo. Temos que aproveitar a cada minuto, a cada segundo, a cada instante para anunciar a palavra de Deus. E o comboio está a marchar e os homens são chamados para subirem no comboio da salvação. O comboio não vai esperar ninguém, não. Quem desperdiçar essa oportunidade não terá mais nenhuma outra, pois o machado está posto também à raiz das árvores. E as árvores infrutíferas vão sendo cortadas. Esse é o juízo de Deus na terra. E eu vim para vos mostrar que naquele dia começou também a revolução espiritual. É incrível o que acontece no mundo do espírito. Termina a guerra física e começou a guerra espiritual que os olhos humanos não puderam entender. Alguém teria sido vocacionado naquele ano, alguém teria se escondido naquele ano, alguém teria sido chamado naquele ano, alguém teria sido enviado para a guerra, alguém teria sido armado naquele ano. Então 23 anos passaram, houveram combates encarniçados, houve embates com vários planetas, com vários poderes e fortalezas, e o homem prevaleceu. 23 anos depois, o homem prevaleceu e ainda vai prevalecer. Então, ainda temos mais 4 anos para completarmos o ciclo dos 27, para poder estabelecer a redenção, então a libertação de todos os povos, para que a lâmpada de Deus possa brilhar até nos confins da terra, para que o monte da casa do Senhor possa ser erguido no cume dos montes, para que todos os povos da terra possam ver a luz e assim possam se salvar. Jesus Cristo é a luz do mundo, que ilumina todos que vieram neste mundo, então que nasceram debaixo desse céu. E aquele que não ver a luz vai permanecer em trevas. E os povos são chamados para verem a luz, pois ele é a luz do mundo. Corra, ó vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vou vos aliviar. Então, 27 anos estão determinados. Graças a Deus, ultrapassamos quase não. Onde tem 27, tira lá 23. Então estamos no fim da caminhada. Corremos, ultrapassamos pântanos, subimos elevações, entramos nos vales, superamos obstáculos, permanecemos, descemos as partes mais baixas da terra, fomos atentados à morte, fomos tentados à corrupção, fomos levados a todo tipo de prova e nós vencemos todas as batalhas que teriam sido colocadas à nossa frente e ainda venceremos as outras batalhas. Por isso, a verdadeira paz está em Jesus Cristo. Senão, a história está a se repetir como foi com Israel. Libertos do cativeiro de Faraó, mas continuavam com as suas consciências contaminadas. E o sangue dos touros, na qual eram oferecidos para a aspersão dos pecados, não pôde purificar ninguém. Mas vós tendes, aleluia, um sangue verdadeiro e puro, o sangue do Cordeiro, não o Cordeiro animal, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, qualquer um que quiser se aproximar dele, tem que crer que ele existe, ele passou aqui, ele morreu, ele ressuscitou, e que ele está sentado à direita do poder, e também tem que crer que ele é o abençoador dos céus, não dos alheios. Incrível. 23 anos de guerra. Aleluia. Eu estava a ver uma foto agora. Fui levado a ver uma foto no dia 4 de abril de 2022. Eu estava sentado com os 3 rapazes, com os 2, aliás,
eu já não me lembro quem é que estava a filmar, porque éramos 4, né? Nós 3 assentados. E naquele dia o Facebook estava vermelho, ou então as redes sociais. Foi o dia, ou então foram os dias que a igreja profana e corrupta, os pecadores, as filhas da grande meretriz, estavam a afrontar com ameaça de morte, profetizaram contra mim, disseram que eu iria morrer, que iria terminar mal, fecharam a igreja, fechariam a igreja, eu seria assassinado, seria morto, todas essas ameaças nas redes sociais, pronunciamentos de organizações, dos caídos, ameaçarem. E eu, sem querer, quando peguei o telefone, vi essa foto. E vi a data, é incrível. Foi no dia 4/4/2022. E o subscritor, ele escreveu dizendo assim, que nós estávamos a acompanhar o barulho dos tamborões vazios nas redes sociais. Nós os 3 estávamos, cada um com o telefone na mão. Sim, isso não foi mentira, não. Foi uma violência. Alguém disse, nunca vi nas redes sociais alguém ser odiado como está sendo odiado esse homem. Eu nunca vi um homem a ser afrontado. Toda a nação, uma só pessoa. E eu estou vivo. Hoje completamos 3 anos. Estou a falar desde que começou aquela foto aí. Então, quando se tirou aquela foto... E naquele dia eu gravei um vídeo. Depois que eu me levantei dali, eu gravei um vídeo onde eu convidei os meus detratores, os meus inimigos, para que subissem no Carmelo comigo. Eu desafiei para um duelo e eu disse, vocês e eu, a verdade vai prevalecer e a mentira vai sucumbir. Vejam os registros desde aquele dia até hoje. Quem são que levaram no focinho? Quem é que perdeu a batalha? Eu estou bem saudável. E eles estão saudáveis? Eu estou vivo. E eles estão vivos? Muitos morreram, outros se penduraram, outros perderam igrejas, outros fugiram, vivem no estrangeiro, todos estão doentes, deprimidos, viciados na miséria. Outros foram assassinados, outros se penduraram, outros mudaram de endereço, outros voltaram na aldeia para ir fazer negócio, foram recuperar as suas juntas de boi que tinham largado. Os que ainda permanecem a pregar o evangelho, os famosos desapareceram da cena. Os que tentam ainda a prevalecer, a se esforçar, têm dias contados, também vão sumir. Os que estão doentes vão morrer daqui a pouco. Os que morreram já estão no inferno. E eu continuo a falar. E um sinal maravilhoso aconteceu entre nós. É que eu continuo a falar e eles se calaram. Então, quem é o verdadeiro afinal? É quem tem medo? Ou que não tem medo? O povo que julguem, fazem as ilações. Quem é que se calou? Esses 3 anos, nenhum dia me calei. Continuei falando. E eles? Por que não voltaram a me ameaçar mais? Não que eles não entraram no terreno. Eles entraram no terreno. Eles alugaram assassinos. Eles tentaram não, me envenenaram. Eles foram pedir ao Estado angolano para fechar a igreja. Fizeram isso. Criaram comissões. E felizmente eles foram as vítimas porque teriam sido usados. Os outros estavam escondidos atrás deles. E eles é que estão a pagar agora uma fatura muito grande. Não que os que estiveram escondidos não vão pagar. Todos pagarão. Mas todos.
e os encobertos e descobertos. Quando eu voltar depois de 4 dias, eu vou vir exterminar a casa de Jezabel na terra e também a casa de Acabe. Digo casa de Jezabel no tocante à sua religião. Elias lhe foi dito, diga a Acabe que Jezabel vai morrer e que ninguém vai poder enterrar ela. E também vai, Elias, desarraiga a casa, ou então os balins na terra, os deuses de Jezabel, acaba com ele, destrói tudo. E foi dito também a Elias, Elias, vai, encerra a casa de Acabe. Não fique nem só um homem, nem neto, nem bisneto, ninguém fica de pé. Mata todos. Fecha essa casa maldita. E foi feito isso. Elias não fez isso pessoalmente, mas deixou a sua palavra e ungiu os 2 homens que fizeram essa missão. 3, né? Ungiu o rei da Síria no lugar do seu senhor, ungiu Eliseu no seu lugar e mandou ungir Jeú no lugar de Acabe e os seus filhos. E o último filho de Acabe caiu nas mãos de Jeú. Mas próprio Acabe, o seu segundo filho, caíram nas mãos de Elias. Elias ainda estava vivo. Elias matou 2 e Jeú matou o 3º. E Jeú perseguiu toda a família de Acabe. Jeú perseguiu todos os balins, todos os sacerdotes de Baal. Para além daqueles que Elias matou no Monte Carmelo, ainda tinha muitos. Destruiu seus templos, encerrou tudo em Israel. Ouviu? É isso que eu vou vos fazer. Depois de 4 dias eu volto. E eu vou vir perseguir Jezabel e a sua casa. E vou perseguir o Acabe e a sua casa. Ok? Porquanto quem se levanta contra o fogo assinou declaração de morte. Assumiu morrer. Se vocês pudessem entender quem é que fala na terra entre vocês, vocês poderiam se calar, mas vós sois incitados para morrerem. Assim como há 3 anos eles foram incitados para a morte e muitos deles morreram. Onde está o Cândido? O Cândido em São Tomé, o representante dos pentecostais em São Tomé, que disse que eu era, sei lá com qual nome que ele me chamou, falso profeta e não sei quem, o barbudo, anda onde? Desapareceu, anda na cama como um doente no estado crítico, porque eu disse, arranjaste problemas. Eu sou aquela pedra. Quem tocar, quem bater sobre mim vai ficar em pedaço. Eu sou a mesma pedra. Se a pedra te cair em cima de você, se eu te amaldiçoar, viras pó. Quando você me amaldiçoares, ficas em pedaço. Quando eu te amaldiçoar, ficas em pó. Aleluia. Ninguém pode contra Deus. Eu vim vos mostrar o verdadeiro Deus, não o vosso Deus de mentira. E o povo vai saber quem é que está a falar na terra. O povo vai saber quem é que venceu a batalha. Ainda temos 4 anos de guerra. E eu convido vocês para a batalha. Corram comigo. Mas desta vez eu tenho um machado na mão. Qualquer um que eu encontrar no caminho nessa corrida, não vai viver como viveram antes. Antes, eu lhes passava, lhes deixava vivo. Agora chegou a hora. Eles me caçaram durante esses 23 anos e não conseguiram me abater. Agora há inversão de marcha. Eu agora é que vou vos caçar. Qualquer um que eu encontrar no caminho vai levar no focinho. Juízo caiu sobre a terra. E alguém vai dizer, mas isso é evangelho? Queiram ou não, inventem o vosso evangelho. Inventem o vosso. Ou então vão, arranjem outro planeta e vão viver lá.
Assim vocês vão me evitar. Enquanto viverem no planeta Terra, vocês não vão escapar. Vocês vão me ouvir, vão me suportar e eu vou vos cortar. Ok? Mas também há um escapatório. Todos que estão a competir comigo, todos que estão a correr comigo, se você se prostrar e se humilhar, então a palavra de Deus vai se cumprir em você. Há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não vais resistir. Então, eis aí o que eu deixo, a marca, ou então o escapatório. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vai vos exaltar. Mas quem ficar de pé, vai levar. Chegou o juízo, vestido de vermelho. Troque-se outras roupas. Agora chegou a hora do sangue. Chegou a hora de derramar sangue sobre a terra. É o segundo céu que se abre. O cavalo vermelho que parte na terra. E o trampo já está a preparar as condições do cavalo preto. O trampo está a preparar as condições do cavalo preto para que afunde toda a economia. Mas aquele que se der por avisado, esconde-te. Deus é tardio em irar, é grande em beneficência e misericórdia. Um coração quebrantado e contrito ele não pode resistir. Eis aqui o caminho da salvação. E se você for teimoso, então a tua teimosia vai te levar para baixo. E lá você saberás que você desafiou Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E duro é recalcitrar contra os aguilhões. Uma foto de 3 anos, do dia 4 de abril de 2022, deu lugar a esta pregação. Eu vi e eu me lembrei como eles me atacaram, como eles me afrontaram, como eles incitaram o povo contra mim, como eles blasfemaram a verdade, mentindo, chamaram o nosso nome de mal por causa da verdade. E agora, quem é que triunfou? Eu estou aqui, estou de pé e eu continuar a falar e vocês se calaram. Significa que vocês perderam a batalha. Vocês são covardes. Assim como Elias calou os profetas de Baal, como eu vos calei. Elias os calou. Foram primeiro eles que fizeram barulho. Fizeram muito barulho. E depois Elias disse, agora é minha vez. Elias não fez barulho, como eles os barulhentos. Em poucas palavras, Elias mostrou ao povo que ele era Elias, enviado de Deus, e que Deus era seu Deus, e que tinha lhe enviado para fazer aquelas coisas. E respondeu com poder. E agora está aí. O homem está cheio do poder. Esse fogo que caiu, que consumiu o holocausto do profeta Elias no altar de Deus no Monte Carmelo, é o fogo de Deus. Pois o fogo é o símbolo, olha, do poder. E nós estamos revestidos do poder. Temos autoridade sobre a terra, sobre os mares e sobre os céus. Em breve, alguma parte já caiu do céu. E vamos prosseguir para ter os céus todos, toda a plenitude das alturas, destruindo as águias. E assim, aleluia, teremos a plenitude do reino na terra. Estão a entender? E o poder se moveu sobre o homem. Uma só palavra. Os mortos ressuscitam. Os que estão no estado de coma acordam. Os doentes são curados. E não estamos só, aleluia, a mover o poder sobre as enfermidades. Uma só palavra. Desviamos tempestades, furacões, paramos chuva, fizemos chover, escondemos o sol, apresentamos o sol, paramos os ventos, mandamos os ventos. Uma só palavra. Fizemos isso na terra.
Uma só palavra, perturbamos os feiticeiros. Nunca a terra, nunca os bruxos na terra sentiram tanto pavor como nesta geração. Nem mesmo a igreja primitiva perturbou-os de tal maneira como esta geração de Elias. A semente de Elias está a perturbar os feiticeiros. Meu cabelo, se cair hoje no mercado do 30, muitos feiticeiros vão desmaiar. Se você está vendo, viu só, olha aí, se você levasse essa ponta do meu cabelo e jogares onde tem muitos feiticeiros, como nos mercados, nas lojas dos mamadus, dos indianos, e vários lugares, não é só os angolanos, qualquer bruxo, você vai ver o pânico, a fuga, a perturbação, desespero, desmaios, desenterias, vais ver a fuga. É o poder que desceu. Deus confirmou que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Deus confirmou que Ele é meu Deus e eu sou servo dEle. Deus confirmou através do poder. E ainda vou vos mostrar muito mais do que eu já vos mostrei. Porque ainda tem 4 dias para correr. Corram comigo, eu vos convido, venham correr comigo. Infelizmente a Jezabel ficou para trás e também as suas filhas. Estou a falar aos seus maridos. Dentre os maridos, aqueles que estão no topo, que governam o mundo. Venham correr comigo e eu vou vos ultrapassar. Desta vez te ultrapassei, te cortei também. Ok? A não que se prostres. Aleluia! O poder se manifestou na terra. A minha fotografia, os bruxos não podem nem suportar. Não, você não entendeu. O poder se manifestou de tal maneira que a minha foto traz pavor, pânico, terror, perturbação, desespero, frustração, desânimo, desmaio, para não falar morte. Mas que homem é esse com tanto poder? Sim. Por isso eu estou encerrado. Estou encerrado para não entrar mais no meio humano. Para vos poupar. Senão muitos iam morrer. Se ao cruzarem comigo. Muitos feiticeiros. Principalmente depois de 4 dias. Aleluia. Vai dentro da igreja católica com pinga do meu cabelo. Se o padre vai fazer missa. Eu duvido. Vai fugir. Vai com a minha foto, mostra ao padre, se o padre vai parar. Vai ficar desesperado. Vai entrar na casa de banho. Vai apanhar desenteria. Vai perder a respiração. Vai ao Chá Lisboa, lhe mostra a minha fotografia. Aquele velho vai morrer já também, né? Talvez é isso que Deus fez. Vocês brincaram com o homem fogo. Aqui está o homem fogo, que não se pode brincar com ele. E eu estou a avisar aqueles meninos aí da internet. Você sabe como é que terminaram? Os primeiros começaram a falar? Incitados para a morte. Os primeiros começaram a falar, terminaram mal. Hoje andam deprimidos. Eles não podem vos falar, mas estão a sofrer. Vai lá, aos primeiros que me falavam mal nas redes sociais, ele fala, vamos gravar a respeito do apóstolo Marcinho. Ele vai te correr, vai te falar, olha, a próxima que você vier aqui, você quer me matar, né? Então vocês ainda não sabem que os primeiros já estão a sofrer. Mas como vocês são cegos, o meu inimigo vos incita para virem morrer. E Deus não tem o culpado por inocente. Não tem. Aleluia. Não diga que não sabias. Eu vos avisei. E vocês foram teimosos. Espera aí. Uns já morreram, outros estão doentes, estão a sofrer, não conseguem nem dormir, a insônia com ele, depressão, estão com câncer, outros perderam riqueza, perderam funções. Tem muitos que foram exonerados nessa terra por falarem mal de mim. Muitos ministros, diretores, não sei quem. Não se pode brincar com fogo. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. 23 anos passaram, desde o dia que as armas se calaram. Então, mais 4 anos
mais 4 anos. Mais 4 anos para poder encerrar esta fase da libertação. Não façam brincadeira, não. E vocês estão se perguntando, mas por que foi em Angola que aparece um homem assim, tão terrível? Eu não sou maldição para os povos da terra. Eu sou bênção. Só que os povos pensaram que Deus é como vos ensinaram. Aquele Deus que vos ensinaram na Roma. Aquele gesso da Roma. Ou as filhas da Roma vos ensinaram. Vai aos judeus e vão vos falar o conceito de Deus. Mesmo não tendo Deus, mas por causa da história, eles conhecem a história de Deus. Como seus pais passaram mal por brincarem com Deus. Vocês não entenderam Deus, né? E eu vim vos mostrar Deus. Verdadeiramente, eu sou bênção para vocês. Mas a vossa teimosia transformou a bênção em maldição. Qual teimosia? Teimosia não somente de permanecer em pecado, mas o mais agravante de abrirem a boca para blasfemarem. Aí vocês bateram na rocha. E a rocha vai vos despedaçar. Ok? Então, glórias ao Filho de Deus. A respeito de mim está escrito, para que eu não venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Por isso eu vou vos enviar o profeta Elias. Então é bênção. E ele vai converter vocês, os vossos corações para Deus. Então não é bênção. Eu vim vos mostrar o Emanuel. Eu vim para vos converter para Cristo. Isso não é bênção. Eu vim para vos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Só que os feiticeiros é que estão em apuro. E os feiticeiros incitam os que não são feiticeiros para morrerem. E eles são inteligentes. Eles ficam atrás, se escondem atrás dos cegos. Vai perguntar lá em Macocola, onde eu fui fazer uma peregrinação, então um deserto, um retiro. Qual a razia que aconteceu lá? Vai na minha terra e pergunta, eles nem sabem por que tiveram tantos danos, tantos sobas morreram, secretário dos sobas, por quanto eles tinham se levantado contra mim. Eles teriam se levantado contra mim e foram difamar-me nas autoridades e disseram que eu estava a preparar um exército para fazer guerra. E disseram que eu estava a recrutar homens na mata. Ok? E o cabe-secretário do MPLA estava todo agitado. Alguém lhe avisou, cuidado, vais morrer. Mas como? Quem é esse rapaz? Estás morto. Shihidi. Tuya. E o cabe-secretário temeu, escapou, este ainda está vivo. Mas todos aqueles, os tais que estavam lá no poder, que começaram a fazer isso, todos, muitos já morreram. Os que ainda não morreram vão morrer. Houve uma razia. Hoje de Macocolo vão saber isso. Paulo, quando falava daqueles que participavam da ceia de uma maneira errada, ele disse, muitos por participarem desse jeito, muitos estão doentes e muitos já morreram. Se vocês vivessem no tempo de Paulo, vocês iam dizer, esse é um herege. Deus de amor falaria isso. Deus falou à igreja de Coríntios, sabe por que muitos estão doentes? Por causa disso. Sabe por que muitos já morreram? Paulo chamou até dormiram. Já muitos dormem, muitos estão doentes. Ok? E a lista é muito grande de pessoas que morreram por terem se colocado no mau caminho.
Eu vim para vencer. Eu vim para cumprir um propósito de Deus. Eu vim para fazer que o propósito do céu se cumpra. Por isso podem se congregar. Viu um só homem que luta com um sistema? Um só homem. Eu sozinho. Dos povos ninguém está comigo. Mas eu estou a derrotar todos. Por quê? Porque o céu manda. Deus tem poder e autoridade sobre tudo que Ele criou. Nenhum cabelo da tua cabeça cai em terra sem a permissão dEle. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Esse é o Deus verdadeiro que eu vim vos ensinar. O sistema todo. E eu sozinho, no meio deles. Pois a história se repete. E Moisés, no meio do Egito, calou a boca de Faraó. O Faraó, o temido, o destemido, o poderoso, o assassino, o rei dos povos, não do Egito, das nações, mas não conseguiu. E foi inteligente, Faraó. Vocês também têm sido inteligentes, claro. Só que vocês se calaram fisicamente, mas espiritualmente trabalharam contra mim. Por isso a morte chega também. Mas Faraó em nenhum momento projetou assassinar Moisés. Em nenhum momento. A primeira vez que Faraó pronunciou a palavra morte, Deus matou. Não, vocês não entenderam, né? A primeira vez que Faraó pronunciou a palavra morte contra Moisés, Deus respondeu com a espada. Ok? Durante muito tempo, desde a primeira praga, desde a primeira hora que ele foi ter com ele, não ameaçou Moisés com morte. Só ele mandava sair. Vai embora, Moisés. Deixa o povo trabalhar. Retira-te da minha face. Deixa o povo trabalhar. Por que que Faraó, durante 9 pragas, 9 vezes, que se cruzou com Moisés, não pronunciou a palavra morte? Porque o Faraó era muito inteligente. Ele sabia com quem ele estava a lidar. Ele sabia que não iria demorar muito tempo. Morreria mais cedo. Por isso, em nenhum momento pronunciou, ameaçou com morte a Moisés. E depois da 9ª praga, quando a terra ficou escura, e ele chamou Moisés, e ele disse: nunca mais apareces à frente de mim. A próxima vez que você apareceres aqui, eu vou te matar. Moisés não temeu as ameaças da morte de Faraó. Aquele que tinha tanques, aviões, se for hoje, marinha, aérea, exército, inteligência, assassinos, não sei o que, economia, tudo. Forças especiais, a cavalaria, tinha a FAPADEA. FAPADEA. Esse ainda existe, FAPADEA. Tem os anfíbios, as forças especiais, forças de penetração, antimotim, anti-não sei quem, Moisés não temeu as ameaças da morte de Moisés de Faraó. E ele disse assim: bem falaste que nunca mais vamos se encontrar. Tu! O céu manda na terra. Quem és tu, homem, ó incircunciso, diante de Zorobabel? Diz assim o anjo do Senhor. Aleluia. Serás arrasado como uma campina, ó monte grande. Eis aqui o prumo na mão de Elias. Agora já não é na mão de Zorobabel. Na mão de Elias tem um prumo para nivelar tudo, para endireitar tudo. E para vos tirar medidas. Eu vos tirei medidas, eu vos pesei e vos achei que vocês não são nada. 23 anos.
Não conseguiram me tocar. Então vocês são como coisa nada. Tu. Bem falaste. Nunca mais se encontraremos. E nunca mais. Nunca mais. Sabe o que seguiu? A espada. E Deus, ele ameaçou. E Deus não ameaça. Deus não ameaça. Deus, quando te fala, falou mesmo. Ele ameaçou e Deus matou. Ainda lhe poupou para lhe ver para sofrer ainda mais. Matou o filho dele. E todo o Egito ficou em óbito por causa dele. Não havia condições de enterrar os seus mortos. Se for hoje, as casas têm que enterrar na hora. As funerárias não serviriam. As morgues, vale comum, tem que cavar buraco e empurrar. Sem urna, sem nada. É só eles amarrar nos panos e deitar lá. Só que vocês não fizeram isso. Não, vocês não fizeram isso. Vocês fingiram que fizeram isso. Mas discretamente, em oculto, vocês atacaram. E Deus vê o de fora e o de dentro. O profundo e o escondido. Ele viu isso. Por isso chegou a hora de vos caçar. Ele vos deixou primeiro até essa fase. Chegou a hora. A hora é esta. Amém. 27 anos de guerra. 27 anos de guerra. Enquanto o valente está armado, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo, essa é a mensagem que eu vos preguei hoje. Lucas 11, 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Estão a entender? Vós sois os valentes do inferno. Estás armados até os dentes, e mantestes o despojo do Senhor sob o vosso controle, que são o povo de Emanuel. Mas eu vim para ser mais que vocês na valentia. Não entenderam nada. Não tem nada. Sobrevindo. E eu sobrevim. Eu sou outro. Mais que os valentes todos da terra. E é no campo de batalha. E não pense é com palavras persuasivas de sabedorias de homens. Nem no Carmelo. Ele disse, manda subir o povo. Diz a tua mulher para também mandar subir os profetas dele. E tu também. Tens que ser testemunho ocular. Ok? É com fogo. E o povo gritou, só o Senhor é Deus. Sobrevindo. Outro, mais valente do que o valente. Eu sei que vocês são valentes em níveis diferentes. Eu devo admitir isso. Os primeiros valentes já foram destornados. E tirei a sua armadura. E outros valentes serão destornados. E tirarei suas armaduras. Vosso principado, eu vou lhe tirar a armadura. Daqui a 4 anos, principado de Angola, custe que custar, eu vou lhe lançar no abismo. Eu vou lhe tirar a armadura na qual ele tem confiado. Angola, ou palanca.
Eu vou lhe tirar a armadura que ele tem confiado, vou lhe maniatar e vou lhe lançar no abismo. E eu vou despojar a nação. E o povo dessa nação será o despojo. As almas. Aleluia. Porque aquele que deu a sua vida vai requerer o seu povo. Ele vai demandar as suas ovelhas. Vai haver despojo. Mas a minha guerra não é somente com o valente de Angola. A minha guerra é com o valente das nações. O príncipe desse mundo também vai levar no focinho. Eu vou lhe tirar a armadura. Eu vou despojar as nações. Aleluia. Sobrevindo um outro maior que ele. Este é o monte grande, que será arrasado como uma campina. E vós, ó valentes do inferno, sereis maniatados e despojados. E eu vou retirar as vossas armas. Já comecei. Tudo à toa. Aleluia. Desespero total. Cadê estão os famosos da religião? Hã? Jezabel dessa geração é fraca. Não, vocês não entenderam, né? A Jezabel do tempo de Acabe era muito forte. Aquele chocou com Elias. Esse aqui não conseguiu chocar com Elias. Esse escondeu. Sua covarde. Isso esse ato de cobardia. Passi. Essa Jezabel é muito cobarde. Mandava muita boca à toa. Tem que vir jogar comigo. Incitou a filha, ele se escondeu atrás da filha. Agora faz isso você. Sacrificou a filha e ele se escondeu atrás da filha. Eu quero que a Jezabel se pronuncie. Ele já está atrás, eu já passei à frente. Como é que ele vai se pronunciar? Se pronunciar, vai morrer. Eu estou à frente. E ele ficou atrás. Estou a perseguir os que estão à frente. Vou destruir. Vocês não vão escapar, não. Vocês estão à minha frente? Correm mesmo. Aumente a velocidade. Mas vou vos apanhar. Quando eu persegui o poder do mar, que controla os mares, ele pensou que ele era muito veloz. É uma visão, é uma das minhas visões. E era uma mulher. Era homem, mulher, homem, mulher. Você já sabe quem é essa mulher? Essa que eu estou a vos falar. A Jezabel, a mãe, a rainha do mar. Ele fugiu no mar em uma das minhas visões. Estou a contar agora uma das minhas visões. E ele era muito veloz e também sinuoso. É isso que ele é. A chamada serpente tortuosa. Ouviram? Essa é a serpente tortuosa. Depois vou matar a serpente veloz. É muito forte, né? A serpente tortuosa, em cima das águas, ele pensou que era mais viva do que eu, mais veloz do que eu. Disse, vou te apanhar. Eu vou te apanhar. 12 meses depois, cortei-lhe a cabeça. E com sucesso. Ok? Eu lhe avisei. Pode correr. Estou a vir à tua atrás.
custe que custar, eu vou te apanhar. Pua! Laca, 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 laca. Eu disse, e agora? Ouviu? Então, o recado agora é para vocês. Vocês estão à minha frente. Se ficaram atrás, ficaram. Serpente veloz já era. Estou a falar a vocês. Seus maridos. Eu vou vos agarrar. Vocês não vão escapar. Não? Ninguém vai escapar das mãos de Elias. Elias disse no Monte Carmelo. Não vai escapar ninguém. Todos eles. Têm que ser mortos. Eu vou vos agarrar. Daqui a 4 dias, vou matar a serpente veloz. A primeira, na linha da sucessão. Já destruiu a segunda. Agora vou pagar, destruir a primeira. Quem entendeu isso? É muito mistério, né? Alguém disse, esse homem só fala em mistério, sim. E eu explico os mistérios. Eu não encobri, não. Eu não sou como Moisés que colocou o véu no rosto para que os filhos de Israel não pudessem ver aquela glória que era transitória. Qual seria o seu fim? Eu estou com o rosto descoberto, resplandecendo como um espelho, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Espírito Santo. Isto é, falamos em mistério e também desvendamos os mistérios. Não encobrimos os mistérios. Oh glória! Porque o tempo do fim está consumado. Não tereis muito tempo mais aqui. Está na hora. O rei voltou. Dono da vinha. Glória a Deus.